Meu amigo vascaíno, um vídeo resenha para a gente poder falar sobre as notícias do Gigante da Colina. Um vídeo muito rápido. O seguinte, peço a você aí que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever, porque a gente vai falar aqui sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense. Carille com algumas dúvidas aí. A gente teve novidade, atualizações oriundas à justiça no que tangencia o processo da 777 Partners lá no arbitral. E, claro, a gente vai falar bastante aqui sobre a situação de saída de jogador. A gente pode ter uma troca aí nos próximos dias e tudo envolvendo o mercado da bola. Sobretudo a situação do Marcelo Santana. A gente tomou conhecimento aí sobre a situação do Marcelo Santana nesse momento no Vasco. Então são notícias importantíssimas, tá? Conforme eu falei anteriormente, se inscreva no canal, deixe o seu like aí para impulsionar o nosso vídeo com uma quantidade maior aí de vascaínos. Pessoal, amanhã o Vasco joga contra o Fluminense, jogo lá em Brasília. Esse jogo aí vai ter transmissão da Globo às 21h30. E o seguinte, o Carille tem uma dúvida para essa partida. O Alex Teixeira não tem ido bem nos jogos. Há uma cobrança da torcida muito forte para o Alex Teixeira sair do time. E acho que tem que sair mesmo, é um ex-jogador. E hoje o Carille colocou uma formação mais defensiva para esse jogo aí contra a equipe do Fluminense. E eu até entendo o Carille. O Carille hoje testou o Hugo Moura no time titular do Vasco da Gama para dar mais liberdade lá para o Felipe Coutinho na frente. Então o Vasco jogando ali com 4 volantes ali no meio campo. O Vasco jogando com Léo Jardim no gol, os 2 zagueiros aí, o Lucas Oliveira e o João Vitor, que devem uma boa atuação, não foram bem contra o Volta Redonda. Os 2 laterais, o PH confirmado, era dúvida para o jogo devido a uma lesão, e o Piton, e o Gumora, o nosso bravo Paulinho, Tietê, e mais um volantão, o Jair. E lá na frente, né, o nosso Coutinho jogando ao lado ali do Vegete, fazendo uma dupla de ataque. Espero que dê certo, cara. Espero que dê certo. Eu entendo o Carille, não adianta o Carille ir para um esquema de 4-3-3, porque ele não tem jogador de lado de campo. Não adianta a gente ter ali atacante cego. Não adianta colocar o Jean David com o Alex Teixeira. É 2 a menos, né? Até na recomposição. Então, assim que o Vasco deve ir para jogar contra a equipe do Fluminense. Pois bem, um jogo decisivo, porque se o Vasco não vencer, diante de tudo que aconteceu aí na semana, simplesmente vai ser uma crise aí em São Januário. E o Fluminense, empatando esse jogo, simplesmente o Fluminense está eliminado do campeonato estadual. Pois bem, agora a gente fala aí sobre essa situação da 777 Partners, por quê? Hoje a gente teve um informativo que, pela segunda vez consecutiva, o escritório de advocacia, por não ter recebido honorários, entregou os seus trabalhos na Fundação Getúlio Vargas no tocante aí a 777 Partners. Então, atrasa muito mais, essa notícia não é boa, essa notícia é ruim, porque a 777 ganha mais tempo aí para nomear novos representantes aí no processo,
A gente sabe que a situação lá está faltando o mediador da Câmara, lá da Fundação Getúlio Vargas, né? O indicado pela própria fundação, a, a advogada pediu renúncia, e o Vasco ainda também não indicou aí o seu novo representante lá no arbitral. Então a situação está muito enrolada, muito enrolada. Essa venda do Vasco da Gama dificilmente sai no ano de 2025. E não tem nem advogado nomeado lá no arbitral, a 777, simplesmente também toda hora usando de artimanhas aí, de remédios jurídicos aí. Pois bem, sobre essa situação aí, gente, envolvendo Marcelo Santana, eu conversei agora na parte da tarde com algumas pessoas de dentro do Vasco e fui informado do seguinte: a chance é zero do Marcelo Santana hoje ser demitido, tá? O Pedrinho, ele banca o Marcelo Santana. Marcelo Santana não vai deixar o Vasco. Existe uma pressão interna com relação a algumas pessoas aí da base do Pedrinho? Existe. Mas hoje a chance do Marcelo Santana deixar o Vasco é zero. Porque o próprio Pedrinho entende que o Marcelo Santana não teve culpa aí nas últimas negociações que foram frustradas, né? Então, enquanto o torcedor do Vasco está pedindo, o seu Marcelo Santana meteu o pé, o Pedrinho vai manter o Marcelo Santana aí por acreditar que os erros não foram dele. Pois bem, situação aí de saída de jogador. Tá mais flagrante aí que o Capasso, né, não vai ficar no Vasco, né, não foi relacionado, assim como o Maurício Lemos, é uma coisa que a gente não consegue entender, não foi relacionado por esse jogo contra o Fluminense. É um absurdo. O Vasco, há mais de um mês, trazer um zagueiro que sem condição de jogo, certo? E o seguinte, a gente toma conhecimento hoje de algumas coisas aí. Primeiro, essa situação do esforço. A proposta do Santos foi uma proposta muito boa e passo para vocês aqui que o Vasco está querendo colocar jogadores do Santos nessa situação. Todo mundo sabe que o jogador que o Vasco quer colocar nessa negociação seria o Soteldo. É o jogador que o Vasco quer colocar nessa negociação com o Santos. Perfeito? Muito se fala aí também do Guilherme, mas o jogador que está sem espaço lá no Santos, lá depois da chegada do Neymar, vai virar banco, é o Soteldo. O Neymar joga na posição dele. Então pode ter uma troca aí com relação à situação do Soteldo. Pois bem, tinha falado anteriormente aí do Capasso, o Talegues tem interesse na contratação do atleta, mas o Vasco não fez nenhuma proposta ainda para o Girotti, atacante lá do Talheres. Nenhuma proposta foi feita. Assim como essa situação do Rony, hoje eu conversando com alguns setoristas aí do Palmeiras aí, a Leila tá batendo o pé lá, tá pedindo 50 milhões de reais pelo Rony, e o Rony não abre mão de um salário de 1,5 milhão de reais. Então, essa situação do Rony, muito distante aí da realidade do Vasco da Gama, certo? Até haveria a possibilidade de um empréstimo ali, mas o Vasco não banca 1,5 milhão aí para o Rony, certo? Então, essas são as atualizações que a gente passa para vocês, né? O Vasco, infelizmente, tendo que começar aí do zero, processo de contratação com relação à ponta, e isso tudo atrasa. E o Pedrinho mantendo aí o bravo Marcelo Santana. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá.
Valeu.